Deus, ele se deixa achar por aqueles que o procuram. Esse é o nosso estudo de número 674 aqui do nosso canal Jabó, que vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Faça seus comentários, pois assim o YouTube divulga o nosso canal. Dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Nós veremos sobre o nosso Deus que se deixa achar por aqueles que o procuram logo após a nossa vinheta. E Deus, ele se volta para aquela pessoa que o busca arrependido. Vamos ao nosso tema. Podemos ter uma segunda chance, não desperdice. Nosso texto base está em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, parte B, que diz: porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Deus havia feito uma promessa para Eli, mas Eli desprezou ao Senhor, e o sacerdote Eli, ele foi repreendido pelo Senhor porque ele honrava mais aos filhos dele do que a Deus. E diante da repreensão, olha o que aconteceu. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Deus havia feito uma promessa para o sacerdote Eli, mas Deus, ele viu que Eli honrava mais os filhos do que a ele. Deus o repreendeu e sabe o que aconteceu? Eli não se arrependeu. Deus avisou a Eli que iria escolher outro sacerdote. 1 Samuel capítulo 2, verso 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E mesmo assim Eli não se arrependeu. Certa vez, Ana, ela estava lá no tabernáculo orando e Eli a julgou como uma mulher de Belial, como uma mulher embriagada, e ela falou para o sacerdote Eli que o que estava acontecendo é que ela estava orando, falando com o Senhor da amargura da alma dela. 1 Samuel capítulo 1, verso 14, verso 15. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. O sacerdote Eli, ele já tinha sido avisado pelo Senhor que Deus colocaria outro sacerdote no lugar dele. E Eli, olha o que ele fez com Ana, ele a julgou como uma mulher embriagada. Quando ele ouviu Ana falando, ele abençoa a Ana. Ana engravida. Quando ela desmama Samuel, ela o levou para o tabernáculo lá em Siló. 1 Samuel, capítulo 1, verso 27 e verso 28. Por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Ana pegou Samuel e deixou Samuel servindo ao Senhor lá no tabernáculo. Ele ficou perante o sacerdote Eli, mas certa noite Samuel ouviu uma voz chamando ele. Ele foi se apresentar a Eli, e Eli por 3 vezes falou
que não tinha sido ele, mas na terceira vez ele entendeu que era o Senhor que estava chamando a Samuel. E ele orientou Samuel, 1 Samuel capítulo 3, verso 9. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Olha que tremendo! Samuel, morando lá no tabernáculo, ele não conhecia o Senhor. Olha que interessante! E o Senhor chamou Samuel 3 vezes. Samuel, ele dedicava a vida dele lá no serviço do tabernáculo. Ele estava ocupado com as coisas do Senhor. Ele tinha o coração aberto para servir ao Senhor. Ele orientou Samuel. Samuel obedeceu em tudo que ele falou, e na quarta vez que o Senhor chamou Samuel, Samuel respondeu. 1 Samuel capítulo 3, o verso 10, o verso 11. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Samuel, ele ouviu a voz do Senhor, ele desprezou, ele não quis obedecer o que o Senhor mandou falar pelo outro profeta. Mas na manhã seguinte, ele chama Samuel e queria saber tudo o que o Senhor havia falado para ele. Olha qual foi a resposta de Eli. 1 Samuel capítulo 3, verso 18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: ele é o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos, ao invés dele se arrepender. Não, ele falou: olha, Deus, faça do jeito que ele quiser. Como Deus se agrada do coração arrependido. Deus escolheu Samuel como profeta. O sacerdote ele não se arrependeu e Deus honrou a Samuel. Samuel foi sacerdote, foi juiz e também foi profeta em Israel. O Senhor falou com Samuel e toda vez que o Senhor falava com Samuel, Samuel obedecia a voz do Senhor. Se nós pensarmos, tem o rei Ezequias. Ele foi um ótimo rei em Judá, mas em compensação, o filho de Ezequias não serviu ao Senhor. O nome dele é Manassés. No início do reinado de Manassés, ele fez coisas abomináveis ao Senhor, segundo Reis capítulo 21, verso 3, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Imagina Deus vendo aquilo. O pai dele, o rei Ezequias, foi um rei bom, foi um rei que obedeceu ao Senhor. Já o filho não obedecia. Ele se envolveu com a idolatria a ponto de sacrificar o filho dele, segundo Reis capítulo 21, verso 6, e até fez passar a seu filho pelo fogo. Olha quanto pecado que Manassés fazia. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Mas não ficou só nisso não, ele era um rei cruel, ele era um rei sanguinário, mas ele também colocou imagens de deuses na casa do Deus Todo-Poderoso, deixou Deus irado, mas mesmo assim, olha que interessante, Deus, na infinita misericórdia dele, mandou adverti-lo, segundo Reis capítulo 21, verso 12, por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. Por que o mal viria sobre Jerusalém e Judá? Porque aquele rei Manassés, ele era
era um rei idólatra e Jerusalém e Judá acompanharam ele na idolatria, se afastaram do Deus Todo-Poderoso e não deram ouvido às advertências do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 33, o verso 9 e o verso 10 que diz: E Manassés tanto fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Olha, Deus advertiu, Deus falou e eles ignoraram as advertências do Senhor, os avisos do Senhor. O que Deus falou se cumpriu. Manassés foi levado cativo para a Babilônia, mas diante desse sofrimento, sabe o que Manassés fez? Ele se arrependeu e ele orou ao Senhor, segundo Crônicas, no capítulo 33, verso 12, verso 13, a parte inicial do verso 13, e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais e fez-lhe oração, porque Manassés, ele conheceu ao Senhor, que era o Deus do rei Ezequias. Manassés, ele aprendeu sobre o Deus de Israel. Quando ele se humilhou, buscou ao Senhor, se arrependeu. Sabe o que Deus fez? Deus o socorreu, segundo Crônicas, capítulo 33, verso 13, a parte B. E Deus se abracou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aí então Manassés viu, comprovou que o Todo-Poderoso, ele realmente é Deus. Deus, quando nós vemos, ele não desistiu do povo de Judá, não. Também não desistiu do rei Manassés. Ele os advertiu como Deus sempre fez, que a Bíblia mostra. Mas Manassés e o povo não tinham dado ouvido, mas na hora do sofrimento, ele se arrependeu e ele se voltou para o Senhor e o Senhor o ajudou. Jonas é um profeta também que traz um momento da vida dele muito interessante para nós pensarmos como o Senhor deu oportunidade para ele. Ele foi chamado para ir para Nínive pregar lá, mas o que Jonas fez? Fez o que ele achou melhor. Ao invés de ir para Nínive, ele pegou o navio e foi para Tarsis. No caminho, Deus mandou uma tempestade. Os homens, os marinheiros, ficaram apavorados quando Jonas falou que era por causa da desobediência dele. Jonas pediu para os marinheiros o jogarem ao mar e os marinheiros não tiveram outra opção, mas Deus, misericordioso, deu um escape para Jonas. Jonas, capítulo 1, verso 17, preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, lá no ventre do peixe. Depois de 3 dias, Jonas se arrependeu. Jonas clamou ao Senhor e Jonas foi ouvido pelo Senhor. Vamos conferir? Jonas, capítulo 2, verso 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito, uma pessoa arrependida. E Jonas, ele foi a Nínive, ele falou a mensagem do Senhor e os habitantes de Nínive se arrependeram e o Senhor não os destruiu. Lembra de João Marcos? Ele não quis continuar na viagem missionária com Paulo e Barnabé. Imagina quantas vezes ele viu Paulo e Barnabé sendo perseguidos. Ele não quis continuar com eles e por causa dele, Paulo e Barnabé se separaram. Vamos ver Atos capítulo 15, verso 37 ao verso 39. E Barnabé
aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, que era sobrinho dele, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra, e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Deus, a gente vê que ele deu outra oportunidade para João Marcos ser usado na obra de Deus. Deus não desistiu dele. Mais tarde, João Marcos se tornou discípulo de Pedro, filho da fé de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Aquela que está em Babilônia, igualmente eleita convosco, vos saúda, assim como Marcos, meu filho. É lindo isso, como Deus, ele trata com o homem como o homem que se arrepende é usado por Deus. Depois disso, o próprio João Marcos se tornou muito útil para o apóstolo Paulo. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 11. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Nós vemos um homem que antes deu aborrecimento para Paulo, agora era de grande auxílio. Eu vou concluir, mas eu ainda queria lembrar de Pedro, um discípulo de Jesus que passou por vários momentos difíceis. O Senhor o repreendeu várias vezes. Quando o Senhor advertiu ele, logo após a Santa Ceia, a última Santa Ceia, olha o que Pedro disse, Mateus capítulo 26, verso 34 e verso 35, replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Pedro, ele se achou autossuficiente, autoconfiante. Ele confiou nele mesmo, ele achou que ele estava preparado, mas quando eles estavam no jardim do Getsemane, olha para ver como ele não estava preparado, ele não conseguiu ficar acordado mesmo Jesus pedindo enquanto Jesus foi orar. Mateus capítulo 26, verso 40 e verso 41, mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E Jesus, ele não desistiu de Pedro. O que Jesus falou para Pedro aconteceu. Pedro negou a Jesus e Pedro, ele viu o olhar de Jesus para ele. Mesmo assim, olha que tremendo. Sabe o que Jesus fez? Jesus, após ressuscitar, ele mandou mensagem para os discípulos e incluiu o nome de Pedro. Marcos capítulo 16, verso 7. Agora, ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para Galileia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Esse é um Jesus misericordioso. Jesus, ele não é aquele que apaga o pavio que está fumegando, ele não é aquele que despreza a cana que está quebrada. Ao contrário, Deus sempre está dando oportunidade ao homem para que esse homem se arrependa. Ainda estamos vivendo o tempo do arrependimento, ainda é tempo, hoje é o tempo. Não devemos endurecer o nosso coração quando nós formos advertidos, quando nós formos repreendidos. Provérbios capítulo 29, verso 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Na misericórdia do Senhor, o Senhor manda
aviso, o Senhor, ele repreende, mas a pessoa, ela continua com a cerviz dura, ela continua com o coração endurecido. Lembramos de Eli, Deus foi misericordioso, Deus foi paciente, Deus avisou, ele não se arrependeu, mas o Todo-Poderoso, ele quer que todos os homens cheguem ao arrependimento, segundo Pedro capítulo 3, verso 9, para nós concluirmos. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Louvado seja o nosso Senhor, que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.